Se você já tentou de tudo para estabelecer a sua rotina dos sonhos, esse vídeo é especificamente para você. Eu vou falar como é que eu organizo a minha rotina semanal e como é que isso fica totalmente alinhado com as minhas prioridades na vida para aquele tempo e com todas as minhas perspectivas de médio e longo prazo. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu sou Thaís e aqui eu falo sobre produtividade, autoconhecimento, livros, as minhas leituras que eu tenho feito neste tempo e outras cositas mais. Então, seja muito bem-vinda e já pode se inscrever aqui no canal se você gosta desses assuntos, tá bom? Então, esse daqui é o meu planner de 2026. Eu ganhei de presente da minha cunhada, então eu tô usando agora neste ano. E tem muitas coisinhas legais, mas eu costumo viver de forma muito mais simples a minha rotina. E eu tô simplificando cada dia mais. Por exemplo, eu não gosto dessas questões de apps de produtividade. Se você gosta desse assunto de produtividade, me fala aqui nos comentários se você queria que eu falasse, que eu fizesse um vídeo especificamente falando por que eu não tenho nenhum app de produtividade e consigo viver muito melhor minha produtividade por causa disso, tá bom? Eu pretendo fazer esse vídeo, mas só para saber se vocês têm interesse nisso. Então, eu vivo de forma muito simples o meu planejamento, exatamente porque quando a gente simplifica tudo na nossa vida, acaba se tornando mais fácil de viver, de executar. Às vezes, quando a gente coloca um planejamento todo elaborado e passa muito tempo, demanda muito tempo planejando, a gente acaba dificultando a execução. Porque da mesma forma que a gente viver um perfeccionismo no planejamento, a gente quer viver uma execução perfeita e isso simplesmente não existe, né? Perfeito só Deus. A gente está buscando a perfeição. Então, assim, quando eu falo é o plano perfeito, meu plano perfeito, que é até a capa do meu planner desse ano, é perfeito para a sua realidade, para a sua circunstância, aquele planejamento, e principalmente ele é possível, ele é passível de ser executado. Porque não adianta de nada a gente planejar e não conseguir executar aquilo que a gente planejou. Então, um plano perfeito é um plano que é de acordo com a sua realidade, característica naquele tempo, com o seu foco e as suas prioridades naquele mês, naquele trimestre, e que é possível de ser executado. E para viver isso, eu vou trazer 7 passos que eu vivo quando eu vou fazer o meu planejamento, certo? Primeiramente, eu já falei por aqui em outros vídeos. Você pode procurar aqui nos links aqui embaixo, eu vou deixar alguns vídeos que eu falo sobre isso. Eu não vivo mais um planejamento anual, eu vivo um planejamento trimestral do meu ano. Eu transformo 3 meses em um ano, que é baseado no livro O Ano em 12 Semanas, que realmente totalmente mudou a minha vida e a minha visão de planejamento, porque eu não vivo mais essa dimensão de planejamento anual, porque acaba se perdendo. Você vai planejando, só que a sua vida muda ao longo do ano. Eu falo mais especificamente sobre isso em outros vídeos, eu não vou me deter muito aqui. Então, partindo desse pressuposto que eu faço um planejamento trimestral, daquilo que eu quero viver e executar naquele trimestre, o primeiro passo é exatamente estabelecer as minhas prioridades para o trimestre, ou as minhas metas do trimestre. Eu não faço metas de ano novo, eu faço metas trimestrais. Então, eu faço no máximo 3 metas para aquele trimestre que eu pretendo finalizar, executar naquele trimestre. Por exemplo, nesse primeiro trimestre de 2026, janeiro, fevereiro e março é o trimestre, né? Então, até o fim de março eu tô ainda nessas primeiras 12 semanas. E no fim do trimestre, uma das minhas metas é exatamente criar e lançar um curso sobre as estações do seu ciclo. Na verdade, o nome do curso é esse, as estações do seu ciclo, eu já estou organizando ele, que é exatamente falando da produtividade cíclica, que é uma das coisas que eu vou tratar nesses 7 passos. Então, até o fim de março, eu tenho essa meta mais focada. Não é, esse ano de 2026 eu quero lançar esse curso, mas não. Tem uma data já específica e eu tenho esses 3 meses para terminar de preparar tudo que eu preciso para que no fim do mês de março esteja lançado esse curso. Então, a primeira coisa é estabelecer essas 3 metas, essas 3 prioridades que você tem para esse trimestre. Porque a gente vai sempre do macro para o micro. A gente não tem como estabelecer a nossa rotina sem saber onde a gente quer chegar, sem saber a nossa meta. Então, a primeira coisa é estabelecer a meta. Mas precisa ser uma meta realizável dentro desses 3 meses. Então, tem que ser uma meta SMART, que também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Como você faz para estabelecer uma meta SMART, uma meta inteligente. Então, cada letra é um acrônimo, a palavra SMART, né? Então, cada letra quer dizer uma coisa, uma característica que a sua meta precisa ter para que ela seja possivelmente cumprida por você dentro daquele tempo, tá bom?
No segundo passo, eu organizo as minhas leituras, os meus projetos e os meus hábitos, ou seja, as coisas que eu já vivo no meu dia a dia, os hábitos que eu já tenho estabelecido, não são hábitos que eu quero criar, que eu quero começar a viver. Por exemplo, eu já tenho um hábito de leitura, então eu só organizo quais livros eu vou ler naquele trimestre. Eu já tenho um hábito de eu já tenho o hábito de não começar o dia no celular, por exemplo. Então eu só vou continuar vivendo aquilo. Eu já tenho o hábito da missa diária, então eu só vou me organizar para continuar vivendo esse hábito. Então, assim, esses hábitos que eu tô falando são os hábitos que a gente já tem estabelecido, certo? Com relação à criação de hábitos é outra coisa. A criação de hábitos está exatamente dentro daquelas metas do trimestre. Porque só são 3 que eu estabeleço. Porque a gente não consegue criar mais de um hábito ao mesmo tempo. Se uma das suas metas, por exemplo, fosse retornar o hábito de leitura ou criar o hábito de leitura, você ia ter esses 3 meses para conseguir criar esse hábito. Futuramente também eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre criação de hábitos, certo? Como é que eu faço para criar o meu hábito. Porque eu tinha perdido, por exemplo, o meu hábito de leitura, eu tinha perdido o meu hábito da missa diária, da oração diária, mas eu consegui restabelecê-lo aos poucos e pretendo no próximo trimestre restabelecer alguns outros hábitos, como os exercícios, que ainda é uma luta constante para mim, como o hábito de escrita, que fora o hábito de leitura eu quero ter o hábito de escrever todos os dias. Então, assim, são hábitos que eu pretendo estabelecer no próximo trimestre, depois da Semana Santa, né? Então, esse é o segundo passo, é organizar as coisas que já são normais para mim, já são habituais para mim, já estão dentro da minha rotina diária. O terceiro passo, esse é o passo novo e que eu vou falar cada vez mais sobre ele, porque realmente mudou a minha vida por inteiro. Porque eu vivia muito baseada, eu tentei viver do ano passado para cá, muito baseada na produtividade lenta. Ou seja, estabelecer blocos de tempo, escolher uma única coisa, se dedicar bem àquelas poucas coisas que eu tinha escolhido viver, em vez de fazer muitas coisas. Isso já é um passo maravilhoso. Só que eu consegui ir além esse ano, que é mapear essa dimensão de como eu vou viver cada dia e cada semana do meu mês, de acordo com o meu ciclo. Como você sabe, a gente, como mulheres, nós temos 4 fases mensais que nós vivemos, né, dentro do nosso ciclo. A fase menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. E a maneira que o nosso corpo está vivendo com relação aos hormônios, com relação à energia biológica que nós temos, altera muito a nossa produtividade. Então, pode ser um dia em que você está super animada para fazer várias coisas, está se sentindo super criativa, super disposta, e na outra semana você já está, tipo assim, não consegue nem levantar direito, porque você está simplesmente sem energia. E não é culpa sua. Não é culpa sua de não conseguir viver tantas coisas nesse dia. Mas se você souber em qual fase você tá, você já vai prever que talvez a sua energia não esteja tão alta como você gostaria e já vai poder fazer coisas que vão ajudar na sua energia para que você consiga viver uma produtividade melhor no seu dia. Ou até mesmo se dar um pouco de tempo de descanso, porque isso também faz parte da produtividade. Então eu vou mapear o meu ciclo, eu vou saber em qual ciclo eu estou, por exemplo, naquela semana. Eu tenho as metas que eu quero naquele trimestre, só que a cada semana e a cada mês eu vou organizando, de acordo com essa meta maior que eu tenho, eu vou organizando o que eu vou fazer, né? A cada mês, a cada semana e a cada dia. Então, um dos passos é exatamente mapear o meu ciclo. Antes de organizar a minha semana, eu tenho que ver, calma, mas em qual fase do meu ciclo eu vou estar na semana que vem? Porque já dá pra gente prever, né? Se a gente tá ali mapeando. Se eu tiver numa fase em que eu tenho mais energia, eu coloco mais atividades para fazer. Eu dobro a aposta e vou com tudo. Por exemplo, essa semana foi uma semana que eu tô ainda numa fase com muita energia. Eu tô saindo da fase ovulatória, entrando na fase lútea. Então eu coloquei para estudar e trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Por exemplo, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando na semana. Eu vou gravar 4 vídeos ao todo essa semana. Porque semana que vem eu vou estar na fase lútea. Então eu não sei se eu vou ter disposição e energia para gravar tantos vídeos, entendeu? Então eu já vou deixar uma gordurinha nos meus vídeos aqui no YouTube para que a gente tenha vídeos para postar. Porque eu pretendo no mês de março postar 2 vídeos por semana, né? Então, assim, você consegue prever como você vai estar e aí adiantar trabalho para que você tenha como descansar no tempo que é próprio de descansar, que seria a fase lútea e a fase menstrual. Então, é isso que eu faço como passo 3. No passo 4, eu distribuo as tarefas ao longo dos dias de forma realista.
como eu falei já, o que é distribuir as tarefas de forma realista? Realisticamente, essa semana eu estava e estou com mais energia. Mesmo quando eu posso dormir um pouco mais, meu corpo mesmo já está descansado ali em um certo horário e eu já consigo levantar e começar a fazer as coisas. Então, assim, eu percebo que eu estou com mais energia no meu corpo, comendo, bebendo água, dormindo da mesma forma que eu vou fazer semana que vem, mas eu já prevejo que semana que vem vai estar mais difícil de levantar no horário, por exemplo. Então, assim, eu vou me dar um pouco mais de descanso na semana que vem. Mas para que isso não desorganize toda a minha agenda de produção de conteúdo, de estudo, de trabalho, de tudo que eu tenho que fazer, eu preciso prever que essa semana eu vou trabalhar um pouco mais. Então, nessa semana, como eu disse, eu distribuí as tarefas de maneira que à noite eu também assistia a aula, eu também estudava, eu também organizava roteiro aqui para os vídeos. Eu fazia a realidade de trabalho de manhã, de tarde e de noite. Já na semana que vem, qual é o descanso que eu me dou, né? O descanso que eu me dou é que à noite, em vez de eu estar trabalhando também ou estudando, eu vou me organizar para conseguir descansar um pouco mais, estar mais tempo com meu marido, a gente assiste alguma coisa juntos, ou eu termino o dia, passo a noite inteira depois de jantar, eu fico lendo, eu fico fazendo coisas que vão me relaxar mais, para que gerem mais esse ambiente de descanso e de autocuidado, que é muito importante para que a gente se sinta bem, para produzir bem no momento que a gente tem que produzir. A gente não tem como passar a semana inteira descansando o dia inteiro. Eu sei, isso é surreal. Mas é isso que é organizar de maneira realista o seu dia a dia. Porque faz com que você saiba que se você vai estar numa fase do ciclo que precisa de mais descanso, você não vai colocar tantas tarefas de atividade. Você vai colocar o mínimo necessário, o mínimo viável que você precisa fazer naquele dia, porque não tem o que fazer, né? E aquilo que você colocaria mais, você escolhe não colocar e colocar momentos extras de autocuidado. É assim que eu faço. Depois, no passo 6, eu organizo os blocos de tempo matinais para cada tarefa criativa. Como eu já disse, dentro da minha manhã é exatamente esse momento de viver a criação. Então, eu estudo e eu crio. É exatamente isso que eu faço, somente isso que eu faço. Mas é aquilo que é mais importante. É um momento de leitura, é o meu momento de estudo, ou seja, eu assisto aula, eu leio e eu crio a partir dessas coisas. Eu crio roteiros, eu gravo vídeos, eu escrevo. Então, eu tenho que estabelecer bem os blocos de tempo que eu vou viver isso. Eu já falei aqui também no canal sobre o ciclo ultradiano, que é um ciclo natural também nas nossas vidas, como seres humanos, em que a gente tem um tempo de foco, até chegar no ápice do foco e depois esse foco vai descendo. Da mesma forma que a nossa energia ao longo do dia, quando a gente acorda, é alta e quando vai chegando no fim do dia é baixa, que é o momento que a gente vai dormir, né? Existem também ciclos menores que agem dessa forma no nosso corpo. E que quando a gente tenta focar por muito tempo em uma atividade, a gente só consegue até certo ponto, até no máximo uns 90 minutos por vez. Depois a gente precisa de 20 minutos de descanso. Então eu organizo bem quais são as atividades que eu vou viver nesses blocos de tempo de cada dia. Por exemplo, eu coloco aqui no meu planner, mas na semana, desde semana passada, eu comecei a fazer uma coisa diferente. Eu peguei um post-itzinho assim, ó. Eu tinha esse post-it que eu nunca usava, que era de metas, mas esse daqui de to-do, né? To-do list. As coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Então eu preenchi esse post-it para toda vez que eu terminasse uma tarefa, eu não precisasse abrir a agenda de novo, o planner de novo, para lembrar qual era a próxima tarefa. Aí eu coloquei aqui na minha frente, ó, as 2 ou 3 coisas que eu preciso fazer dentro dos meus blocos de tempo naquele dia, que vai ter uma dedicação maior, que vai demandar mais foco. Então, por exemplo, eu botei aqui prova de metafísica, estudar história. Aí o de hoje foi gravar 2 vídeos, fazer meu word building, assistir aula de VSL. Então, assim, eu fui colocando porque são aquelas tarefas que demandam mais tempo e que eu preciso me lembrar e continuar focada. Porque mesmo nesse intervalo de 20 minutos, não é para eu ficar distraída. Ai, meu Deus, tudo que eu tenho... Quais são todas as coisas que eu preciso fazer hoje, preciso fazer essa semana? Aí eu fico revisando meu planner 1000 vezes em vez de simplesmente focar e fazer aquelas tarefas. Então eu simplifiquei ainda mais, eu tirei do meu planner e coloquei aqui na frente para que eu nem precise abrir meu planner. É isso que eu falo para vocês de simplificar. Quanto mais simples for, melhor de você conseguir executar. O passo 6
Eu deixo espaços para imprevistos, isso é muito importante. Eu sei que muita gente tem o sonho da agenda cheia, né? Que você tá com aquela agenda que tem todos os compromissos em cada horário blocado e que você precisa viver aquilo e que não importa, o mundo pode se acabar, mas eu tenho que viver tudo aquilo. Isso é muito irrealista, como eu disse, né? Isso é muito surreal, porque a nossa vida contém imprevistos. Então eu fico muito tranquila e dou espaço na minha agenda para esses imprevistos, até mesmo para possíveis distrações e procrastinações. Até procrastinando, eu tento procrastinar de uma forma útil. Ou seja, pode ser que eu coloquei aqui na minha agenda, vou fazer a prova de metafísica hoje. Só que eu não me sinto preparada ainda para fazer. Por mais que eu tenha estudado, eu tô com medo, achando que a prova vai ser difícil, então o que é que eu faço? Eu vou fazer a próxima atividade, eu vou estudar história, eu vou gravar 2 vídeos. Só que ao mesmo tempo, isso é um imprevisto, né? Porque eu tinha previsto que eu iria fazer a prova naquela hora. Mas aí, por exemplo, acontece alguma coisa, o meu marido precisa de mim, ou eu tenho que adiantar o almoço porque a gente vai ter que sair para ajudar minha avó a ir para uma consulta, não sei. Então, eu vou realocar essa atividade para mais tarde ou para outro dia, de forma tranquila. Por isso que eu tento sempre colocar com muita antecedência as atividades que eu tenho que fazer, por mais que nem sempre seja possível, né? Mas deixar tudo para a última hora acaba dificultando essa questão dos imprevistos, porque você vai ficar doida, porque você só tem aquele dia para fazer aquilo. Se você deixar para outro dia, já vai estar tarde demais. Então, vamos tentar não fazer isso, né? E por último, mas não menos importante, é muito importante, eu já falei um pouco aqui, você avaliar a sua programação. Avaliar constantemente a sua programação e poder realocar tarefas. É aquele exemplo que eu dei da prova de metafísica. Ontem eu tinha que fazer a prova de metafísica. Eu já terminei de estudar tudo, mas eu fiquei com receio, sabe? Eu fiquei com medo, porque eu não tirei uma nota tão boa na última prova, né? Eu tirei 7, que pra mim é o fim. Aí eu disse, meu Deus, aí eu já fico com medo de fazer a próxima prova. Aí eu acabei deixando pra depois. Não sei se eu vou fazer hoje ou só amanhã. Mas eu já estudei todo o assunto, eu estou segura que eu sei. Só que eu ainda tô insegura, ainda quero ter tempo de revisar um pouco mais. E aí eu tenho essa possibilidade de realocar essas tarefas, porque o último dia para fazer a prova é só lá pro fim de março, entendeu? Então, assim, eu tô muito adiantada dentro da minha agenda. Então, eu tenho essa possibilidade de realocar tarefas. Então, é muito importante que você também busque viver isso. É um passo extra, né, que eu não coloquei. Coloque, planeje com antecedência as tarefas. Não planeje perto da deadline, né, perto do último dia que você tem para entregar aquele trabalho, mas planeje com muita antecedência de maneira que você tenha tempo de sobra para ter a possibilidade de realocar tarefas caso você não consiga, porque enfim, os imprevistos acontecem. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, da minha maneira de organizar as tarefas. E se você quiser entender um pouco mais como viver a sua produtividade como mulher, tem um grupo do WhatsApp gratuito aqui embaixo para você entrar e poder conversar junto com a gente, que a gente está conversando muito sobre isso, sobre como a gente tem vivido a nossa produtividade de forma cíclica como mulheres, nos aproveitando dos nossos ciclos menstruais para viver com mais foco e com mais prioridade, com mais atenção à nossa produtividade de acordo com eles. Então você está super convidada para entrar no grupo dos estudos femininos. Ele é gratuito, é um grupo no WhatsApp gratuito. Então eu te espero lá, eu vou te acolher com todo amor e todo carinho e até o próximo vídeo.